O que aprendemos com grandes falhas na liderança? Por que líderes que pareciam tão sólidos desmoronam de repente? Hoje vamos falar de erros que destruíram grandes nomes e o que isso ensina a mim e a você sobre liderar com verdade, caráter e propósito. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana tem conteúdo novo para você se tornar um líder cada vez mais eficaz. E se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe com um amigo. Eu vou te dar 3 casos reais de falhas. Um líder corporativo envolvido em escândalos éticos. Caso real. Elizabeth Holmes e o escândalo da Theranos. Elizabeth Holmes era vista como a nova Steve Jobs do Vale do Silício. Com apenas 19 anos, fundou a Theranos, uma empresa de biotecnologia que prometia revolucionar os exames de sangue com apenas algumas gotas coletadas na ponta do dedo. A falha ética. Holmes prometeu uma tecnologia que nunca funcionou como anunciado. Mesmo assim, ela e a liderança da empresa esconderam resultados reais dos testes, manipularam dados para investidores e parceiros, colocaram em risco a saúde de pacientes com resultados imprecisos. A empresa chegou a ser avaliada em 9 bilhões de dólares antes do colapso. E quais foram as consequências disso tudo? A empresa faliu. Holmes foi condenada por fraude em 2022 e começou a cumprir pena em 2023. Milhares de investidores e pacientes foram prejudicados. A lição que a gente aprende de liderança nesse caso: integridade é mais valiosa que inovação. Líderes éticos reconhecem limites, falhas e falam a verdade, mesmo sob pressão. Quando o ego e a vaidade tomam o lugar da verdade, o resultado pode ser desastroso, não só para o líder, mas para todos ao redor. Segundo caso, um pastor ou líder espiritual que perdeu a confiança do rebanho. Caso real, Ravi Zacarias, quando a confiança espiritual é quebrada. Quem era Ravi Zacarias? Foi um dos mais respeitados apologistas cristãos do mundo, fundador da RZI, Ravi Zacarias International Ministers. Escreveu diversos livros e era conhecido por sua inteligência, eloquência e defesa da fé cristã. E qual foi a sua maior falha? Após sua morte, em 2020, investigações revelaram o extenso histórico de abuso sexual e manipulação espiritual envolvendo uso da posição de autoridade para explorar mulheres, criação de sistemas para manter os abusos em segredo, uso de recursos ministeriais para encobrir as condutas. As investigações internas e independentes confirmaram os relatos. O impacto disso tudo, o que aconteceu? Crise profunda de confiança entre seguidores e líderes da RZI. A organização perdeu apoio e recursos e teve que ser totalmente reestruturada. Muitos fiéis se sentiram traídos espiritualmente, pois o discurso não condizia com os bastidores. A lição de liderança que a gente aprende com isso tudo: carisma não substitui caráter. Um líder espiritual pode pregar com poder, mas, se não viver com integridade, acaba afastando as pessoas da fé. Em vez de aproximá-las de Deus, a santidade no credo fala mais alto do que qualquer púlpito. Outro caso, que é o terceiro caso, um político que caiu por orgulho e autoritarismo. Caso real, Richard Nixon e o escândalo da Watergate. Quem foi Richard Nixon? Ele foi o 37º presidente dos Estados Unidos, eleito em 1968 e reeleito em 1972. Inteligente, estratégico e habilidoso. Tinha uma carreira política sólida e era respeitado por muitos. Qual foi a sua falha? Durante sua reeleição, membros de sua equipe invadiram ilegalmente o comitê do partido adversário no edifício Watergate para espionar e coletar informações. O escândalo ficou conhecido como Watergate. Nixon negou envolvimento, tentou encobrir as provas, abusou do poder, pressionando instituições para silenciar a investigação.
Agiu com orgulho e autoritarismo, acreditando estar acima da lei. E quais foram as consequências disso tudo? A verdade veio à tona por meio da imprensa e investigações do Congresso. Perdeu o apoio até dos aliados mais próximos. Renunciou em 1974, antes de sofrer um impeachment. Ficou marcado como o primeiro e único presidente dos Estados Unidos a renunciar. E qual a lição que a gente tem de liderança neste caso de Nixon? O orgulho cega. O poder sem humildade destrói. Líderes autoritários acreditam que não precisam prestar contas. Mas quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. E mais forte será a queda se faltar integridade. O que parecia liderança era controle. O que parecia fé era vaidade. E no fim, tudo veio à tona. Quais são os 3 grandes erros que derrubam grandes líderes? Mesmo em áreas diferentes, negócios, fé ou política, líderes caíram pelos mesmos motivos. E é justamente aí que está a grande lição. Qual é o primeiro grande erro? Falta de integridade no segredo. Caso Ravi Zacarias. O líder pode pregar sobre valores elevados, mas se a sua vida no oculto não reflete isso, mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. Qual é a lição? Caráter é mais importante que carisma. A confiança é conquistada em silêncio e destruída num escândalo. O que você faz quando ninguém está vendo é o que define quem você realmente é como líder. Segundo grande erro, o orgulho que impede a humildade e o arrependimento. No caso, Richard Nixon. Nixon tentou esconder seus erros e achou que seu cargo o tornava intocável. O orgulho o cegou e ele caiu antes de pedir perdão. E qual é a lição que a gente aprende com ele? Líderes precisam prestar contas. Quando o ego fala mais alto que a verdade, a queda é só uma questão de tempo. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E qual é o terceiro grande erro? Mentiras e manipulação para manter a imagem. No caso da Elizabeth Holmes, Elizabeth preferiu alimentar uma imagem de sucesso do que encarar a verdade de que sua tecnologia não funcionava. Qual é a lição que a gente aprende com ela? A mentira pode até sustentar uma imagem por um tempo, mas destrói a credibilidade para sempre. A verdade pode custar caro, mas a mentira sempre cobra mais caro no final. Conclusão: esses 3 líderes tinham algo em comum: influência. Mas o que os derrubou não foram as circunstâncias externas, foram decisões internas, feitas no silêncio do coração, no orgulho não confessado, na verdade não dita. Liderança não é sobre impressionar, é sobre servir com verdade, humildade e caráter. Falta de prestação de contas. Líder que não tem com quem prestar contas, criam o próprio império e caem sozinhos. Orgulho disfarçado de autoridade. Quando eu sei tudo toma o lugar da escuta, o time deixa de confiar. Vida pública e vida privada em conflito. O que você finge no palco, o tempo revela nos bastidores. E qual a aplicação prática e dicas para quem lidera hoje? Tenha mentores e conselheiros sinceros. Um líder sábio não caminha sozinho. Ele entende que precisa de pessoas a seu redor, que enxergam o que ele ainda não vê, que o desafie, que o oriente e, acima de tudo, que falem a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Mentores e conselheiros sinceros são como espelhos que revelam áreas que precisam de crescimento, corrigem rotas e ajudam a evitar decisões precipitadas. Eles não bajulam, não dizem apenas o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Em outras palavras, é melhor ouvir uma verdade dura de alguém que se importa com você
do que ser enganado por palavras doces que alimentam o orgulho. Tenha pessoas na sua vida com liberdade para dizer: você está errado, você está exagerando, você não pode mais. Esses conselheiros sinceros são um presente de Deus na jornada da liderança. E lembre-se, a maturidade de um líder se revela também na sua humildade para ouvir, refletir e ajustar o rumo quando necessário. Cultive a humildade de pedir desculpas. Muitos líderes acham que pedir desculpas é sinal de fraqueza, mas na verdade é exatamente o contrário. Pedir desculpas é um sinal de força, maturidade e liderança verdadeira. Um líder que reconhece seus erros e tem coragem de se retratar inspira respeito e confiança. Ele mostra que é humano, que está em constante aprendizado e que valoriza mais o relacionamento do que o próprio ego. Pedir desculpas não apaga o erro, mas demonstra caráter, cura feridas, restaura pontes quebradas e fortalece os laços de confiança com a equipe. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Na prática, líderes humildes dizem frases como: eu errei e quero consertar. Desculpa se te magoei, não foi minha intenção. Obrigado por me mostrar isso, eu vou mudar. Não é fácil. O orgulho tenta nos convencer de que admitir um erro é perder a autoridade. Mas, na verdade, é assim que a autoridade verdadeira se constrói, com verdade, arrependimento e transformação. Nunca use o cargo como escudo. O verdadeiro líder não se esconde através do título. Ele entende que liderar não é dominar, é servir. Usar o cargo como escudo é uma armadilha do ego. É quando o líder se protege por trás da autoridade formal para evitar críticas, se recusar a ouvir conselhos ou justificar atitudes erradas. Quando alguém diz, eu sou o chefe e ponto final, ou quem manda aqui sou eu, isso não é liderança. É autoritarismo disfarçado de comando. O cargo pode até abrir portas, mas é o caráter que sustenta a liderança. Pessoas seguem líderes que são exemplo, que se comunicam com respeito, que assumem responsabilidades e que são acessíveis, não aqueles que se impõem pelo medo. Em Provérbios 16:18 está escrito: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Líderes que se escondem através do cargo acabam perdendo respeito e, com o tempo, a influência. Então, lembre-se, o cargo é apenas uma posição. O que realmente dá peso à sua liderança é a forma como você trata as pessoas, a maneira como você escuta, serve, corrige e inspire. Ore antes de agir. Fé e sabedoria são pilares. Um líder de verdade sabe que nem toda decisão depende apenas de técnica, experiência ou estratégia. Muitas vezes o que ele mais precisa é clareza espiritual, discernimento e paz no coração. E isto só se encontra na oração. Orar antes de agir é reconhecer que você não tem todas as respostas, mas conhece quem tem. É colocar Deus no centro das decisões, buscando não só o que é eficaz, mas o que é certo, justo e alinhado com um propósito maior. A fé te conecta com o céu, a sabedoria te orienta na terra. Quando essas duas caminham juntas, o resultado é uma liderança equilibrada, corajosa e sensível. Em Tiago 1:5 está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Um líder que ora antes de agir não é passivo, ele é intencional. Ele busca direção antes de tomar uma atitude, porque sabe que decisões apressadas e sem oração podem gerar arrependimento, mas decisões guiadas pela fé e sabedoria geram frutos duradouros. Liderar com oração é liderar com propósito.
Você não é o que o seu crachá diz. Você é o que os seus atos revelam quando ninguém está vendo. Qual é a moral dessa história? A queda de um líder pode doer, mas também pode ensinar. Você não precisa cair para aprender. Aprenda com quem caiu. Corrija o rumo enquanto é tempo. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui qual foi a maior lição que você tirou. E compartilhe com alguém que lidera. Isso pode ser o alerta que ele ou ela precisa. E se você sente lá no fundo que você nasceu para liderar, então escuta. Essa é a sua hora. O mundo está sedento por líderes com propósito, gente que ama, que cuida, que age. E foi por isso que eu preparei o curso especial Liderar para Avançar, que vai abrir seus olhos sobre o que é liderar de verdade. Falamos de liderança, amor ao próximo e papel essencial de Deus em tudo isso. O nosso curso Liderar para Avançar está no preço promocional de R$ 109 por R$ 39,90 só hoje. A oferta será válida até a meia-noite. As vagas são limitadas. Esse curso vai te preparar para liderar com coragem, clareza e propósito. O link está na descrição do vídeo. É só você copiar e colar no seu navegador. Ou, se preferir, pause o vídeo e copie aqui mesmo na tela. Não adie mais. O mundo precisa de líderes como você. Torne-se o líder que nasceu para ser. Até o próximo vídeo.